Vamos seguir falando sobre essa tensão política lá na Venezuela, agora com o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e pesquisador de Harvard, Vitelo Brustolin, para a gente entender um pouco esse conflito venezuelano que gira em torno das eleições, a posição do Brasil nesse cenário de preocupação intensa por lá. Muito obrigada pela participação, professor. Bem-vindo. Bom dia, Lívia, Rafael, bom dia a todos. Prazer conversar com vocês. Maduro já havia ameaçado uma guerra civil, um banho de sangue, antes do resultado das eleições, caso a oposição fosse a escolhida. É bom a gente lembrar desse episódio. Agora, após o resultado, o representante de Relações Internacionais, o assessor para assuntos internacionais aqui do governo brasileiro, Celso Amorim, também falou que não dá para descartar um risco de guerra civil diante do cenário que se instalou na Venezuela. Qual que é a real chance disso acontecer, na sua opinião, Vitelo? Lívia, a população da Venezuela não tem armas. O Maduro, por outro lado, tem 2.000 generais para 360 mil soldados. É o maior contingente de generais e coronéis do mundo. O Brasil, que tem forças armadas com um número parecido, 360 mil, tem 300 generais. O Maduro se mantém no poder com o generalato. Então, não há possibilidade da população da Venezuela se insurgir contra as forças armadas do país, que, aliás, são armadas desde o chavismo, lá desde o final da década de 90, com muito equipamento russo e chinês. A Venezuela tem defesa antiaérea de alta altura, que o Brasil não tem. Tem caça Sukhoi, são 24 caças Sukhoi Su-30. Não há possibilidade da população venezuelana se insurgir contra esse regime, porque não tem condições, e o regime tem apoio externo da China e da Rússia. Inclusive, a Rússia enviou um navio de guerra que ancorou na Venezuela 2 dias. Dito isso, antes das eleições, o Maduro prendia 3 pessoas por dia. Até agora, depois das eleições, ele prendeu mais de 2.000. E ele vem colocando opositores em prisões de segurança máxima e se orgulha disso. Então, na verdade, não existe a possibilidade de uma guerra civil nesse momento. Existe sim a possibilidade de que, se houver alguma instabilidade do próprio Maduro, que os militares, que o aparato de corrupção que o Maduro montou para se manter no poder, se insurja e aí sim tome o poder. Eu não vejo possibilidade desse grupo de militares passar o poder para o Gonçalves ou para qualquer outro candidato que possa puni-los pelos crimes cometidos durante o regime do Maduro, Lívia. Professor, bom dia. Diante desse panorama que o senhor nos apresenta aqui, o Brasil, na condição de líder regional, o Brasil foi procurado pela União Europeia, foi procurado pelos Estados Unidos, tem procurado agir em conjunto. O presidente Lula, que manifestadamente muitas vezes demonstrou simpatia por Chávez, por Maduro, tem procurado despersonalizar a relação nesse momento, aparentemente, né? Inclusive tratando do tema com a Colômbia e com o México em conjunto, evitando contato telefônico particular, mas dizendo que qualquer movimento será feito por esses 3 países em conjunto, tentando desfulanizar a relação. O que é que o Brasil tem a fazer diante de um quadro congelado como esse que o senhor nos apresenta aqui? Colombo, primeiro o Brasil teria 2 possibilidades de reconhecimento desse governo. A primeira seria expressa, que geralmente é feita por uma nota diplomática, e a segunda é tácita. O reconhecimento tácito é quando autoridades brasileiras tratam com um governo como o governo do Maduro. Portanto, o Brasil já reconhece o governo Maduro tacitamente. O secretário, o assessor Amorim conversa o tempo todo com o governo Maduro. O Brasil mantém relações com esse governo, ou seja, existe já um reconhecimento do governo, de fato, embora não haja reconhecimento do Brasil da legitimidade desse governo. O Itamaraty tem 3 princípios para o reconhecimento de um governo, 3 princípios históricos. O primeiro é a existência real de governo aceito e obedecido pelo povo, o que no caso do governo Maduro é muito questionável, porque a obediência dele se deve à opressão com o uso das Forças Armadas. O
O segundo princípio é a estabilidade desse governo, o que também é questionável no caso do governo Maduro, porque as pessoas têm ido às ruas para protestar e não é à toa que o número de pessoas presas aumentou tanto. E o terceiro princípio é a aceitação do governo, no caso da Venezuela, de cumprir com as suas responsabilidades internacionais. O governo Maduro, por exemplo, alega que vai pagar os 2,5 bilhões de dólares que deve ao Brasil. Então, teoricamente, nesse quesito poderia haver alguma aceitação, embora até aqui o governo Maduro diga uma coisa e faça outra. Disse, por exemplo, ao Amorim que divulgaria essas atas das eleições e não o fez até agora. Portanto, e aí para tentar responder mais diretamente a sua pergunta, a solução para esse tipo de situação seria via organizações internacionais que foram criadas justamente para esse tipo de problema. A questão é que quando teve oportunidade de votar na Organização dos Estados Americanos para que houvesse uma fiscalização internacional das atas de votação na Venezuela, o Brasil se absteve. E essa moção na OEA não passou porque faltou um voto. Eram necessários 18, fez 17. Por outro lado, na ONU, seria necessário que o Conselho de Segurança impusesse sanções contra o governo Maduro, o que não vai fazer, porque, de novo, a Venezuela é aliada da Rússia e da China. Portanto, nesse momento, o que o Brasil faz é simplesmente reconhecer tacitamente o governo Maduro, já que não tem outra estratégia para esse tipo de situação, Colombo. Zé Maria Trindade? Pois é, professor, quando o senhor fala sobre um país armado, isso é muito antigo. Eu me lembro muito bem ainda no governo Hugo Chávez da Venezuela, em que havia no Senado um grande debate liderado pelo então presidente Sarney, né, dizendo que a Venezuela estava se armando com caças, carros de combate, muitos fuzis, e que houve inclusive um desequilíbrio aqui na região. E aí ele dizia: ou o Brasil se arma, ou seja, a Venezuela provocando uma corrida armamentista aqui na região, né? Ou então coloca um freio na compra de tantas armas, e ninguém entendia o porquê de Hugo Chávez ter armado de tal maneira a Venezuela. Hoje, as informações que chegam aqui nos meios extraoficiais, inclusive, são de que ninguém sabe como estão esses caças em matéria de manutenção e também os carros de combate. Não é fácil a manutenção desses equipamentos, mas o senhor tem razão. É um país armado. Agora, a Segunda Guerra seria essa guerra através de sanções comerciais, de isolamento. Eu prestei muita atenção nesse isolamento da Rússia, professor, e parece que não funciona, né? Essa guerra econômica não está dando resultados. Os países são isolados e tal, e continuam normalmente. Zé Maria, bom dia. Eu vou começar pelos caças. A Venezuela tem 24 Sukhóis, e tem 8 Hércules e 2 Y-8 chineses. Desses 24, 12 estariam com possibilidade de utilização. 50% de uma frota dessas é mais ou menos o que acontece no mundo inteiro. São 12. A pergunta da Lívia anteriormente seria sobre uma guerra civil, que foi a afirmação do Amorim também, que poderia haver uma guerra civil. Não há possibilidade da população combater contra esse tipo de equipamento. Nem mesmo a Guiana teria contingente militar, na verdade não tem, né? Não tem um exército formal imenso como o da Venezuela de 360 mil combatentes. Quanto às sanções, bom, você tem razão quando fala que a Rússia tem evadido as sanções. Isso se deve, em grande medida, por conta de países como o próprio Brasil, que desde a invasão russa da Ucrânia aumentou a importação de diesel em 6.000%. O Brasil hoje é um dos 3 países que mais compra óleo diesel da Rússia. O Brasil, fazendo isso, apoia o esforço de guerra do Putin contra a Ucrânia. Vou te dar um outro exemplo de sanções. O regime do apartheid na África do Sul só acabou em 1994 porque houve uma grande coalizão internacional de países que aderiram às sanções contra a África do Sul, inclusive, na época, a Rússia. Sem esse tipo de coalizão internacional, não tem como derrubar um regime como o do Maduro. Para a gente ter uma ideia, quando os Estados Unidos impuseram as primeiras sanções em 2014, elas eram contra pessoas na Venezuela. Eram contra pessoas que oprimiram manifestações populares nas ruas da Venezuela, fizeram um massacre. Essas sanções foram aumentando
ao longo dos anos. Mas uma prova de que o Maduro não liga para essas sanções é que elas foram baixadas com a condição de que o Maduro fosse fazer eleições justas na Venezuela. Esse era o Acordo de Barbados. As novas sanções impostas pelos Estados Unidos são novamente para pessoas que os Estados Unidos acusam de serem narcotraficantes, pessoas do governo Maduro. As únicas sanções dos Estados Unidos que afetaram a economia da Venezuela foram em 2019, foram contra o petróleo e o ouro da Venezuela, e essas sim são muito criticadas. Outros países, a União Europeia, por exemplo, só aplicam sanções contra as armas do Maduro, contra as armas que o regime usa para oprimir a população. Portanto, para que as sanções surtissem algum efeito, eu cito aqui como exemplo o caso da África do Sul, seria necessário uma grande coalizão internacional, o que nesse momento não tem a menor chance de acontecer, porque a Venezuela, de novo, é apoiada pela China e pela Rússia, Zé Maria. Bom, nós conversamos com o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense, pesquisador de Harvard, Vitelo Brustolin. Muito obrigada pela participação nesta manhã, Vitelo. Bom dia para você e até a próxima. Obrigado a vocês, um abraço.